Você está ouvindo Sleo Paint Beats. Fala galera, mais uma semana, mais Sleo Paint Beats. Eu sou o Roberto Dash e essa geração tá cheia de gente pedindo 1080p para plugar o console numa TV de 14 polegadas. Eu sou o Mark e estou na quest pela frase perfeita. Bom, e nesta semana tem Red Dead Redemption vindo junto com GTA V para PC. Será quando? Não sabemos ainda, mas nós vamos discutir sobre isso, sobre a guerra dos consoles que a mídia ainda está tentando criar. Tudo isso e muito mais depois do nosso bloco de recadários da paróquia. Bom, e no nosso bloco de recadários dessa semana, deixar os recados aqui para vocês curtirem a nossa página no Facebook e também se inscreverem no nosso canal. Esse podcast aqui é de notícias, então dessa vez não tivemos a participação do Victor, mas ele volta na semana que vem com os temáticos. Hoje vocês ficam com os debates, não tem muitos recadários, então simbora pro cast. Muito bem, estamos de volta aqui do nosso bloco de recadalhos para começar já a falar dos assuntos dessa edição do Sleo Paint Beats. E o primeiro assunto da semana é que foi feito o anúncio na semana passada do novo Far Cry 4. Então, o Far Cry 3 foi um game muito bem recebido, né? E como podia se esperar, ia ter uma sequência, né? O Skyrim com armas, como foi chamado por uma mídia especializada americana, é o Far Cry 4 e vai se passar no Himalaia. Vai ser uma região selvagem chamada Kyrat. Eu não sei se pronunciei direito, né? Mas me parece, né, que como foi no Far Cry 3, o vilão principal, ou não, né? Pode ser o vilão mais carismático, como aconteceu no Far Cry 3, já saiu na capinha do game e vai ser o Clodovil. Exatamente. Exatamente. Clodovil e Salari. Cara. Por exemplo, o Heath Ledger, o Coringa do filme Batman, fez o filme. E depois ele morreu. Pegou. Clodovil não, ele pegou e falou: o Clodovil morreu. Agora eu vou encarnar o protagonista do Far Cry. Exatamente. E foi isso aí, é totalmente o contrário. Temos a volta do Clodovil, que é interessantíssimo. Parece que vai ser um belo de um bom jogo, né? A Ubisoft falou, se eu não me engano, que só vai ter mais detalhes do jogo liberados. Porque parece que eles só liberaram a capa até agora, né? É o único detalhe que parece que eles liberaram. Exato. Mas vem coisa por aí na E3, né? E esse detalhe do local, né? Esse detalhe estava sendo já bem falado há um tempo atrás. Eu não acreditei muito, né? Mas depois se tornou real. Mas informação mais concreta de como vai ser o jogo e tal, só na E3, provavelmente. Exatamente. E segundo as informações aqui, o Far Cry 4 sai esse ano mesmo, né? Em novembro ele sai nos Estados Unidos e também na Europa. Sai para PC, PlayStation 3, PS4, Sony e Xbox 360 também. Meu Deus! Tem notícia urgente aqui para você também. Bom, então nós falamos aí do Far Cry, só tem novidades apenas na E3. Vamos ficar na expectativa para acompanhar como é que vai ser mais essa série que a Ubisoft promete milcar pra caramba. Falando de milcagem, surgiu o rumor na semana passada, né? Na verdade até na semana retrasada, de que Red Dead Redemption pode logo ganhar uma versão para PC. Apesar da Rockstar ainda não ter anunciado nada, o jogo está aparecendo uma lista de compatibilidade no site da Microsoft, que mostra com quais versões do Windows o jogo seria compatível. Lá está listando Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7. Se o jogo for real, é bem provável que o anúncio seja feito em breve, ainda mais que a gente está próximo da E3 2014. Ele foi lançado exclusivamente para PS3 e 360, né? Ele foi muito bem recebido pelo pessoal e ele é muito comentado até hoje, né? Provavelmente isso pode se tornar realidade, né? Visto que foi um ótimo jogo, isso aí sim merece ser um jogo utilizado, né, para outras plataformas, porque ele foi um jogo de tirar o chapéu mesmo. Realmente. A trilha sonora, gráficos, história principalmente, todos os elementos desse jogo são incríveis e ele é muito fiel ao faroeste, né? Cavalos, tiroteio, roubo, é espetacular. Então eu acredito que sim, vai ser mais um pra Rockstar se ela fazer isso.
Vamos ver se sai mesmo pra PC e é como eu falei, eu espero que ele vai vir junto com o GTA V, porque vai demorar pra Rockstar lançar ainda, que nos últimos tempos, cara, a Rockstar tem deixado o pessoal do PC como quinta opção, né? Não é nem segunda opção mais, de tanto que tá demorando pra lançar jogos, pra lançar patches e um monte de coisa nesse sentido. Opiniãozinha minha é que tô achando que as empresas, né, que tem seus consoles no mercado estão pagando pra Rockstar fazer algo desse tipo, porque a Rockstar ela começou lançando pra PC, né, eu não tenho certeza, mas parece que foi sim, ela começou lançando pra PC e daí depois foi lançando pros consoles. E lançar pro PC, cara, antigamente você podia falar, vai ser pirateado, tem muita pirataria, tem isso. Mas hoje em dia o nível de pirataria de PC e console é o mesmo nível. Essa desculpa já não é mais válida, né? O PC é muito mais prático, né? É bobagem ela não tá lançando isso pro maior número de plataformas, visto o tanto de repercussão que cada jogo que ela lança causa, né? É que o pessoal às vezes pensa que GTA, que Red Dead vai ser um system seller, né? Quando na verdade pode ser até o contrário. Mas enfim, acho que até para terminar aqui a pauta de lançamentos, de notícias aqui de lançamentos de jogos, vamos começar as polêmicas da semana, Mark, falando do Flappy Bird, aquele joguinho que fez muito sucesso. É um joguinho muito ruim, e pelo que o pessoal tá falando, parece que ele vai voltar ainda nesse ano, é isso? Exato, parece que ele vai voltar ainda com uma função nova, né? Que é o multiplayer, mas ele promete ser menos viciante. Você consegue explicar isso, Roberto? Não, e eu acho que o criador do jogo, né, o Dong Nguyen, né, ele falou pra Kelly Evans da CNBC essa semana de voltar o Flappy Bird. Aí vai voltar pro Android, pro iOS. Dizem as más línguas que isso aí já era um retorno esperado, né? Porque do nada o cara fez sucesso, aí tira o jogo da App Store, da Google Play, todo mundo começa a baixar milhares de vezes, ele ganhou rios de dinheiro e agora que a vaca de dinheiro secou, ele quer novamente ganhar mais uns trocadinhos. Por isso que ele diz que vai fazer o jogo voltar. E vai lá, a cambada de bobos, né, vamos dizer assim, o pessoal que se deixa influenciar facilmente, vai lá e baixa o jogo milhares e milhares de vezes nas App Stores da vida. Meus pêsames para quem comprou o iPhone por $30 mil com um Flappy Bird. Quando na verdade a gente já lançou até o Sleeping Bird, né? De tantos clones que tem aí. Tá sabendo? Até a banda Fallout Boy acabou lançando um Flappy Bird. Foi incrível. Bom, e antes da gente entrar no tema polêmico da semana, na verdade uma polêmica muito feia. Depois do Flappy Bird a gente vai falar aqui do Need for Speed, porque esses dias a Electronic Arts, a EA, lançou um vídeo relembrando aí dos 20 anos da série Need for Speed, que começou lá atrás, tipo em 94, o primeiro jogo saiu para 3DO, e em agosto a série vai completar 20 anos de vida, no dia 31 de agosto, então desde as nossas palmas pro Need for Speed, e como é ano de aniversário de uma das melhores franquias de corrida de todos os tempos, abre aqui dois debates. Primeiro, qual que é o jogo favorito de cada um, inclusive aqui da nossa equipe, e também por que a série Need for Speed tomou o rumo que tomou, né? No começo era uma série que era bem simulador, bem arcade. Hoje em dia, não sei se continua tão arcade assim, só que de uns tempos pra cá, na minha opinião, o Need for Speed veio perdendo um pouquinho da sua essência, né, Mark? Exato, o Need for Speed ele começou como um simulador, né? Era um dos poucos que conseguia fazer essa tarefa na época, né? Afinal, desenvolver era caro, né? Tinha poucas pessoas para acabar comprando o jogo, acredito eu. Então era uma tarefa meio arriscada. E daí Need for Speed chegou, lançou, fez sucesso e ele conseguiu consagrar muito mais ainda um jogo, o que era Need for Speed, depois que lançou a série Underground, né? Que foi aí que Need for Speed começou a ser conhecido de verdade pelo pessoal mais novo. Absurdo, e de repente parece que eles se perderam na mesma fórmula, depois tentaram inovar e Need for Speed perdeu sua essência, realmente. Hoje em dia a gente pode falar que o que era Need for Speed e Gran Turismo naquela época lá dos anos 90, hoje foi substituído por Forza e também pelo Burnout, né?
Exato, que se eu não me engano esse último Need for Speed Most Wanted, né, a versão de 2012, foi feito pelo estúdio que fez Burnout. Então, por isso que nos surpreende, né, aquela coisa bem parecida mesmo. Vamos ressaltar que o jogo nunca perdeu sua qualidade. Todos os Need for Speed, na minha opinião, são divertidos, são bacanas de jogar, mas às vezes acaba confundindo, né? Need for Speed parece que uma hora ele acerta demais e outra hora ele acaba elementos que acabam desagradando, né? Quem gostou do jogo anterior. Need for Speed me desapontou nesse último Rivals. Sinceramente, ele foi bem melhor que os anteriores, mas me desapontou. Eu ainda continuo achando que o pior Need for Speed foi o filme. Mas isso aí é pra um eu não assisti, eu não posso comentar nada, mas na boa, pela participação do Aaron Paul, né, que foi o Jesse do Breaking Bad, eu acho que o filme pode ser ainda bom. Mesmo com a história clichê, eu acho que pelo menos ainda a gente vai ver na telinha. Isso tá faltando hoje em dia até. Na minha opinião, tá faltando filme de corrida que honra o nome corrida, porque a maioria tá virando ação e tal, então, jogo eu também. acho que esse filme... Tá, só pra levantar a bola Roberto? aqui, Mark, qual que é o teu jogo favorito da Need for Speed, da série? Cara, eu vou falar pra você que o meu jogo predileto é o Most Wanted. Eu joguei ele no Play 2, eu nunca fui rico, eu não sou até hoje. Quem querer me doar um dinheiro aí, eu aceito. Então, o Need for Speed, né, ele mostrou o conceito do Underground, que é um dos meus prediletos também. Claramente, foi o primeiro que eu comecei a jogar mesmo assim, Need, foi o Underground, por causa daquela vibe que tava Velozes e Furiosos. Eu sou muito fã de Velozes e Furiosos. E o Need for Speed Most Wanted conseguia organizar tudo isso num jogo, e ainda mais com uma blacklist, né? Você competia contra boss, lá, ó. Você era obrigado a fazer... foi aquele jogo que acabou incluindo perseguição policial. Cara, eu babava nos gráficos. Mesmo sendo num console bem passado, o gráfico era incrível. Eu jogo até hoje, tá? Vou confessar pra você. E eu acho que pra mim, sem sombra de dúvidas, o Most Wanted foi o melhor até hoje. Eu concordo contigo em gênero, número e grau, né? Eu conheci o Need for Speed, na verdade, naquele Hot Pursuit do PlayStation 1, que já tinha perseguição policial, mas eu fui me apaixonar mesmo pelo Most Wanted, porque eu cheguei a jogar Underground 1 e 2 e eu não gostei muito daquele mundo aberto e você só tinha poucos objetivos. Agora o Most Wanted, ele chegou na sua cara e pá! Tá aqui, ó, uma lista de 15 rivais que você vai ter que bater, você ganha o carro dos caras e tudo mais. E é um jogo que eu também tenho instalado até hoje no meu computador, porque ele é um jogo relativamente leve, ele não tem requisitos muito pesados, e esse Most Wanted original é muitíssimo bom. Eu ainda não peguei a versão de 2012, né, pra jogar, mas creio que também seja muito bom, igual eles fizeram com Hot Pursuit, que teve o original lá no PlayStation 1, foi esse que eu conheci, e depois relançaram de novo para a geração do Play 3 e também do Xbox 360, e ficou muito bom. Meu Deus! Tem notícia urgente aqui pra você também. Vamos agora então para as polêmicas da semana. Quando a gente falou na abertura do podcast de estão tentando criar uma console wars, na verdade já criaram, né? Eu sei que no começo da geração, na verdade, antes de começar a geração já tinha uma guerra, aí depois que lançou os consoles, começou uma outra guerra, agora vem a terceira console wars, tá ficando difícil já. O povo começa a reclamar de 1080p, mas geralmente quem reclama é a pessoa que vai jogar numa TV de 14 polegadas, vai ter que comprar um adaptador para colocar no cabo componente de vídeo ali. E é realmente difícil você ficar assistindo essa batalha de fanboys que são praticamente todos cegos e todo mundo tá achando assim, é uma guerra de consoles. É uma guerra. Ninguém tá vendo mais o videogame como entretenimento, né? E sim como aquele investimento que você faz e você tem que defender até a morte, e isso acaba sendo um pouquinho prejudicial. Mas parece que a Microsoft deu mais um sinal de que o Sony não tá agradando muita gente.
particularmente tenho planos de comprar um Xbox One, mas é visível, né, que a Microsoft não veio muito bem preparada, né, pelo menos mentalmente, ou a carteira, né, porque eles estão mudando de opinião muito rápido a respeito do seu console, né, eles apresentaram um console na sua conferência, né, isso no ano passado, eu acho que em março, se eu não me engano, e o console que a gente está vendo hoje é bem diferente, né, e ainda fizeram uma coisa agora, né, vamos citar, que foi a remoção do Kinect. A Microsoft apresentou o Xbox One como uma grande central de entretenimento, tudo em um, né? Essa era a frase, o slogan do console, tudo em um. Você ia ter TV a cabo, você ia ter comando de voz, você ia poder conversar pelo Skype, ou seja, eles queriam chamar um grande público para o seu console, ou seja, não só quem queria jogar. E agora eles estão arregando, né? Eles estão tendo que desistir das suas ideias. Primeiro começou com o sistema de trava de jogos usados, eles abandonaram. Um console sem mídia física, abandonaram. Eles foram abandonando muito rápido seus planos e isso gera um pouco mal, né, para ela. O consumidor fica um pouco com medo, né, de comprar um produto que nem a empresa sabe o que ela quer vender, né? Eu acho que começou isso aí depois da saída do Don Metric, né? Porque quando a Microsoft veio, bateu o pé e falou, vai ser assim, o DRM vai funcionar dessa forma, o Sony vai ficar conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou você não vai ter acesso aos seus joguinhos. E daí, como o povo começou a bater o pé demais, a Microsoft não teve pulso firme, e aí começou a desandar. Aí o console não vendeu, porque depois eles acabaram tirando as políticas restritivas que eles anunciaram que ia ter. Agora tira o Kinect e vai virando uma sucessiva bola de neve que pode acabar culminando sim no fracasso do console. Não é que nem tem muita gente falando que a Microsoft perdeu a guerra da 8ª geração, mas está começando a mostrar sinais de cansaço. Isso tá, porque assim, agora tira o Kinect para deixar o console mais pobre e bem mais barato. É bem o inverso do que a gente viu acontecer em todas as outras gerações. Eu posso citar, por exemplo, na geração 16 bits. A gente teve lá o Super Nintendo. Dentro do Super Nintendo a gente foi tendo as evoluções, os cartuchos foram melhorando por chip dentro do console. O Mega Drive ali da Sega, ele começou a ter os complementos, o Sega CD, entre outras, ele chegava a virar um Megazord. A geração passada, que foi a 7ª, foi um exemplo muito perfeito disso aí, porque os consoles saíram em 2005, 2006, praticamente sem função alguma, além dos jogos, e depois a Microsoft foi colocando o Kinect, aí depois veio a Sony com o Move, foram adicionando a Live, a PSN, aí foi a geração do firmware. E agora parece que o console deveria sair redondinho, não saiu do jeito que a Microsoft queria e o pessoal começa a capar. É engraçado, né? Parece que eles estavam batendo o pé e sim, iria ser o console iria ser do jeito que eles falaram, com o sistema de DRM e tal. Eles comentaram que a ideia não foi muito bem apresentada, né? Que o sistema de DRM do Xbox One iria ser a nova Steam, né? E a Steam é uma coisa que sem dúvida está dando muito sucesso, né? Atualmente, com preços muito bons e uma política bacana para quem para o consumidor. Eles não apresentaram direito o que eles queriam fazer com o console. Eles fizeram um marketing negativo em referência ao console, né? E isso aí tá gerando mais negatividade ainda em cima do console. Queriam ter vindo melhor para essa geração, né? Isso eu não tô falando só da Microsoft, do Xbox One, mas sim do PS4 e do Nintendo Wii U também. Apesar que o Nintendo Wii U é o que chegou mais redondinho, na minha opinião. É o que chegou mais tranquilo, né? Da modificação. Porque o Wii U ele chegou ali, foi uma melhora do Wii, né? Ele não se propôs assim, eu vou ter um DRM, vou ter alguma coisa. Gente, eu vou ter jogos. É o que a Nintendo quis dizer. Eu vou ter jogos, eu coloquei um servicinho online aqui, que é o que vocês estavam querendo faz tempo. Não é aquela coisa. E o Wii U tá correndo por fora. E assim, eu não acredito que haja guerra dos consoles. Eu acho que é muito bom quando todas as empresas conseguem sobreviver. Porque a gente tem a concorrência, não deixa o preço ser abusivo, igual a Sony acha que o PS4 tem que custar R$4.000 aqui dentro do Brasil e custar um absurdo também em outros países. Enfim, a concorrência é sempre bom.
Só que tá demonstrando aí, essa provavelmente, na opinião de muitas pessoas, inclusive de alguns analistas que eu vou totalmente contra a opinião, pode ser a última geração de consoles de todos os tempos. Que a gente só vem vendo o retrocesso desde o lançamento dos consoles. É verdade, concordo plenamente com o que você disse agora. Se essa for a última geração de consoles, vai ser, tipo, fechar com vergonha realmente, né? Comentar que parece que o PS5 já tá nos planos, é só o pessoal aprovar a ideia. Isso só prova o tanto que o pessoal veio despreparado para o que era para ser a 8ª geração de consoles. Eu acho que eles conseguem melhorar as coisas com atualizações, mas eles deviam ter vindo mais preparados, né? Eles estão sentindo no bolso, né, o que está causando essa falta de preparação. Exatamente, mas porque o objetivo de todo mundo é sempre você melhorar. Você lança um produto, vai melhorando ele aos poucos. Eu nunca vi na indústria alguém lançar um produto e depois ficar capando ele aos poucos, igual estão fazendo com o Sony, igual não vi fazer ainda com o PS4, mas é muito provável que faça. E é realmente muito complicado, cara. As soft houses estão passando por um momento. Por exemplo, tem uma outra informação aqui que é preocupante. Mais precisamente no dia 15 de maio, a Sony divulgou o resultado anual dela. A gente estava falando esses tempos da morte da Nintendo, e se a Nintendo vai mal das pernas, que dirá a Sony, né? A Sony divulgou que no ano passado teve um prejuízo de 257 milhões de dólares. E esse ano tem uma previsão de prejuízo também, junto com o PS4. A divisão de jogos da Sony está prevendo perder 489 milhões de dólares esse ano. Então, assim, quando a empresa tem uma estimativa de capar o console, a outra tem estimativa de prejuízo, e tem uma outra que no caso seria a terceira da Nintendo, todo mundo está falando que está sangrando dinheiro aos poucos, realmente tem uma coisa muito errada por aí. Se essa vai ser ou não a última geração de consoles, igual falei que muitos analistas estão dizendo isso, o Mark também concorda com a afirmação, realmente vai ser triste acompanhar. Porque quando o console surgiu, a ideia dele, lá nos primórdios dos consoles, era ser o centro de entretenimento. Passou a ser, hoje em dia, o povo está querendo tirar essa função. E a gente fala assim, mas uma nova geração de consoles sempre traz inovação, sempre traz hardwares, e hoje em dia o PC tem muito mais velocidade em relação a isso, né? Que nem eu disse, ele tá com muito mais variedade e um preço muito mais justo, né, quando se trata de software, né? Agora, as empresas têm que aproveitar, né, os seus consoles. Esses consoles foram lançados com um hardware bom, então eu acho que eles deviam aproveitar melhor isso aí que eles têm na mão. Lançar mais jogos e tal para competir de cara com o PC, porque atualmente ter um console tá difícil. Eles saíram bem caros e não tem um diferencial. A Microsoft acabou cortando seu diferencial pro das concorrentes. E outro exemplo que eu vou dar é a Nintendo, que ela tá lançando exclusivos e ela não tá usando o seu tablet, né, o joystick, né, ela não tá usando ele nos seus exclusivos. Que vontade a pessoa vai ter de comprar um console, sendo que ele tem um diferencial e a própria empresa não faz uso dele? Eu acho que as empresas, sei lá, estão se perdendo, elas estão perdendo as raízes, saca? A Nintendo, que foi sempre uma anfitriã dos consoles, e tá se perdendo já. A Microsoft, que liderou na geração passada, e se eu digo um bom tempo por vendas, e conseguiu fazer um console que tá tranquilo até agora, e ele lançou um ano anterior ao PS3, no meio do caminho, estão deixando de ser quem elas eram. Tem algo tipo muito errado. E até a gente descobrir o que é que tá acontecendo, né? Vai demorar pra caramba. Acho que o certo era assim, em vez de eles ficarem se preocupando em baixar o preço do console pra ver se ele vai vender mais, em vez de ficar capando, o certo era investir em lançamento de jogos. Fala, galera, a gente vai ter isso, isso e isso. Porque o que vende um console são jogos. Não adianta você ter um preço, você cortar todos os recursos que você falou que o console ia ter, mas aí você não tem jogos. Aí o povo começa a sair os jogos, aí entra naquela briguinha babaca de fanboy. Porque o Sony não tem 1080p nativos. Meu amigo, 1080p para você rodar numa TV de 14 polegadas, faz favor, né? Vamos ser sinceros aqui. Então as empresas deveriam começar assim, vamos lançar jogo, vamos focar nisso aí, e apenas nisso. Depois a gente pensa no que faz com o Kinect,
depois a gente pensa no que faz com a tablet do Yuko, o que faz o Move no PlayStation, e aí a gente vê onde é que pode cortar preço, mas não agora. Lançou o videogame e de repente está regredindo em tudo que eles prometeram no lançamento, não vai ser assim que eles vão conseguir o lucro esperado. Não é assim que eles vão conseguir agradar os gamers. Aí o que acontece com o cara que comprou o Sony no lançamento? Aí pagou 2.000 e tantos reais aqui no Brasil, comprou, veio com o Kinect, o cara espera assim. Agora o Kinect vão lançar vários jogos em que eu posso aproveitar comando de voz, eu vou ter a central de multimídia dentro da minha casa, e vem a Microsoft com essa porrada no estômago do consumidor. Fala, a gente não vai ter o Kinect, então a gente vai cortar um recurso, e você que foi early adopter, meu amigo, você se deu mal, seu dinheiro foi jogado no lixo. Ok? Falou, valeu, sou a Microsoft, um abraço. Se quiser continua, se não quiser, vende o console e pega um PlayStation 4. Tá sendo isso que as empresas estão fazendo hoje, que é muitíssimo errado. Realmente, né? A empresa, em vez de ela pegar e lançar algo que faça justificar a compra ou a inclusão daquele periférico exclusivo no seu console, ela tá pegando e retirando ele para evitar perca, né? Para diminuir o preço. Ou então eles pegassem e lançassem o periférico, né, o Kinect já separado, e daí eles iam poder falar, ó, fazer o consumidor querer comprar ele separado, né? Se o consumidor sentisse, ó, eu quero comprar ele porque eu achei que tal recurso é interessante, o consumidor ia sentir mais à vontade do que vendo ele sendo retirado ali, né? Ele que parecia que era algo que ia trazer um diferencial no console, tá sendo retirado. Não estão sabendo aproveitar as exclusividades, né? Estão indo na contramão de qualquer bom senso. É nessas horas que a gente sente falta de como eram alguns anos atrás na mídia, que o povo, meu console tem o Blast Processing, meu console veio com um sensor de movimento, que no caso foi o Wii. E agora o povo lança, aí capa os recursos, não dá realmente para entender o que está acontecendo na indústria dos jogos. Tem horas que a gente pensa que eles fazem um acerto absurdo, tem horas que a gente pensa que eles estão colocando crianças no poder, porque não sabe para que lado que vai. É realmente difícil, ainda mais depois dos rumores de que a Microsoft está pensando em vender a divisão da Xbox. Acho que provavelmente esses cortes aí deve ser para tentar vender mais, para segurar os prejuízos que eles estão tomando, porque a Sony está tomando prejuízo, a Nintendo tomando prejuízo. Não é de se duvidar de que a Microsoft também esteja tomando um pouquinho de prejuízo. E isso, é claro, às vezes pode acabar influenciando nessas decisões que eles estão tomando. Meu Deus! Tem notícia urgente aqui pra você também. Vamos falar de coisa boa, vamos mais alguns debates, né? Sei que há algumas semanas nós até chegamos a postar no blog que tem aí o Split Play, que é uma lojinha de jogos indies, especificamente brasileiros. A princípio os caras lançaram assim, vamos trazer alguns títulos como Overcast, Mr. Bree e outros, além do RTS o Cangaço, e vender por meio de boleto bancário, entre outras coisas. Vão ser uma plataforma facilitadora para os desenvolvedores independentes. Então, tem gente que achou a ideia muito boa e tem gente que acha que está saturando já o mercado. Porque, que eu consigo contar aqui de lojas online. A gente tem a Humble Store, que é do Humble Bundle. A gente tem a Steam, que é uma das maiores do comércio digital de jogos. Tem a Origin, que é a da EA. Tem jogos exclusivos e por isso acabou já tirando uma boa fatia de jogos da Steam. Aqui no Brasil ainda a gente tem a Nuvem e tem a Amazon, que vende jogos digitais também. Tem centenas de milhares. E acho que essa Split Play é bom por um lado, porque facilita a publicação de jogos, mas tem o Greenlight da Steam, tem outras plataformas, e é mais um produto que vem saturar. Agora resta a gente saber assim, se é um produto que vai dar certo, se é um produto que surgiu agora só para tirar dinheiro do consumidor e dos produtores por enquanto, e daqui a pouco eles vão abandonar. A expectativa é grande, mas a gente não sabe o que esperar do Split Play ainda. Roberto, na sua opinião, tá saturado ou não? A fórmula, né? Tá muita inclusão social, muita inclusão de loja, tá muito facilitado o sistema, você tá gostando de ver tanta coisa fazendo, tanta coisa igual? Não é que tá facilitado, eu vou explicar então a minha opinião, que é o seguinte, a gente tem o The Surra, a gente tem a Origin, tem a Steam. Eu, por exemplo, se eu quero comprar FIFA pro meu computador, eu vou ter que comprar na Origin, eu vou ter que baixar mais um software, porque eu não vou poder jogar pela Steam. Então eu vou ter que baixar mais um software pesado, baixar mais frameworks, baixar mais complementos do que o normal e vou deixar o meu PC mais carregado.
Aí eu quero comprar um indie, só que ele de repente só saiu no Desura. Aí eu vou ter que baixar lá no Desura, baixar mais outra loja. E sim, tá ficando saturado. Daqui a pouco eu nem sei mais quantas lojas tem o meu cartão de crédito. Porque toda vez que eu quero comprar um joguinho eu vou ter que apelar para um outro software, um outro site. E realmente está bem saturado. Às vezes até o indie fica com uma confusão na cabeça. Você fala, poxa, onde é que eu vou publicar meu jogo? Porque eu não sei se eu publico na Steam, que tem o maior público que pode ver meu jogo e comprar, ou eu publico na nuvem, ou na Split Play, ou na Desura mesmo, que são lugares que dão mais destaque para um desenvolvedor independente, porque afinal de contas o que tem mais espaço ali são os independentes e ponto final, e acaba criando uma indecisão no desenvolvedor e no jogador. Então, na minha opinião, sim, tem saturado bastante o mercado de jogos. Primeiro a gente queria que o jogador de PC comprasse jogos, agora a gente quer continuar comprando jogos, só que não sabe aonde, se é na Steam, se é em outras plataformas. É como se o PC fosse agora um emaranhado de vários consoles, e esses mini consoles fossem as lojas digitais. A minha opinião a respeito desse assunto é que tá sim saturando não só quanto loja virtual, tá saturando em tudo, né? Tem muito jogo que tá usando a mesma fórmula, COD já saturou, indie tá saturando, na minha opinião, também. Você que esteja ouvindo, né, talvez um ou dois, no máximo, talvez só nós dois, eu e Roberto, mas indie tá saturando também. Indie tá vindo como uma promessa, e eu também acreditei nisso. Os indies são bons, tem indies que eu posso falar que inovam, são bacanas, mas é que nem Flappy Bird. Lançou Flappy Bird no Android, né, na Google Play. Tinha trocentas cópias de Flappy Bird. Então, Flappy Bird, ele teve que trazer o multiplayer para trazer um diferencial para o jogo. Hoje em dia você vai jogar Flappy Bird, a única diferença entre ele e uma cópia é que o bonequinho, talvez nem isso. Um indie, hoje em dia, muda apenas a skin do personagem. Você vê vários jogos indies de terror aí em primeira pessoa e são tudo cópia. Vamos falar o que, né? Eu tô já enjoado, né, de ver muito jogo igual. Tá certo, né, que não tem como criar toda vez um jogo novo, uma nova forma de se jogar. Mas quem já quer mais barato desenvolver, investe em algo diferente. Quer investir? Ainda tenta fazer algo um pouco diferente, né? Não tenta copiar e fazer o que tá dando certo, fazer uma tendência muito rápida e ficar copiando ela, tentando ganhar dinheiro, que tá estragando a imagem dos jogos. Eu tô achando chato já. Não sei mais que jogo comprar. A Steam tá lotada de jogos. E você comprar um jogo de uma categoria é exatamente igual ao outro, só que com um cenário diferente. Daqui a pouco começa outro rolê dos jogos e o povo fala que é a pirataria que tá atrapalhando. Na verdade não é o que bem que tá acontecendo. E sim o excesso de opções. Às vezes a gente fica bem confuso. Por exemplo, agora a Humble Store deu pra trazer por dia várias promoções de jogos. Tem ali joguinhos de gosto duvidáveis, tem jogos muito bons. Aí você vai comprar um jogo na Humble Store, você recebe uma key pro Steam, uma key pro Desura, outra key pra Origin. Aí você tem um jogo DRM Free, tá realmente ficando complicado. E o que você falou dos indies estarem ficando saturados é que assim, a gente bateu na tecla até a metade da geração passada, da 7ª geração, que o pessoal da indústria AAA tava ficando muito amarrado com COD, com Battlefield, com Assassin's Creed. O pessoal não queria inovar muito e sim apostava no que ia dar dinheiro. A gente começou agora a ver essa tendência dos indies, né? De repente uma pessoa inova, aí um dos gêneros foi, por exemplo, o roguelike. Começou com o Rogue Legacy, teve outros trocentos jogos que se aproveitaram. A gente pode citar também o Minecraft, foi um jogo que fez sucesso. Aí de repente aparece um emaranhado de outras pessoas que não têm ideias originais, começam a copiar o jogo e vão querer ir na cauda do sucesso. Realmente, isso causa uma grande saturação no mercado e a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né? Porque ou os gamers vão desistir da compra digital, ou vão ficar numa plataforma só e o resto vai falir, e como que os indies vão se comportar diante disso aí. São realmente assuntos muito complicados. Meu Deus! Tem notícia urgente aqui pra você também. E agora que a gente falou dos principais assuntos da semana, polêmicas, mamilos e tudo mais, nós vamos passar para a última parte do podcast, que é o que nós estamos jogando.
que tá rodando aqui nos nossos consoles, nos PCs, celulares, portáteis, enfim, onde a gente consegue jogar, às vezes até no tabuleiro, o que nós estamos comprando e jogando. Marcos, você pode começar aí, o que você tem jogado ultimamente? Eu comecei a jogar no sábado, né? Um jogo muito bacana, né? Um FPS. Faz tempo que eu não jogo um FPS devido à morte do meu console. Meu PC não é muito bom. Então eu comecei a jogar um joguinho do Facebook. Eu tô ficando morto já. Tô virando gamer de Facebook. A que nível chegamos, hein? Então, tá feia a situação. Ele é bem bacana, eu recomendo aí pra você perder um pouquinho de tempo, que é o Red Crucible. Principalmente, Red Crucible 2, tá? É o segundo, cara. Eu nunca ouvi falar do 1, mas já tô jogando o segundo. Exatamente. Eu recomendo jogar no co-op, né? A minha opinião a respeito do jogo foi boa, mas o que deixa devendo, na minha opinião, é que ele já deixa bem claro que aquele jogo de Facebook, ele é bem capitalista. Pra você pegar e mudar seu nome, você tem que pagar. Pra você tacar uma granada, você tem que pagar. Você tem que... Nada é de graça. Mas ainda assim é legal, né? Porque ele dá um pouquinho mais de dificuldade devido a isso. Eu tô no nível 10, né? Talvez na hora que cair esse cast eu já esteja tenha zerado esse jogo e seja o de ranking número 1, né? Ok? É muito difícil, mas vamos torcer pra isso, né? Claramente. Vamos ver. Eu gostei muito do jogo e eu quero deixar bem claro, ele tem... Eu pensei no começo que tinha alguns hacks lá no meio, né? Alguns caras malandrinhos, mas parece que não, porque depois eu fui descobrindo, né, que tem, como é um jogo de Facebook, tem boost. Exatamente, lá, o hack ali é o dinheiro, né? No jogo. Exatamente. Você gasta no jogo e você ganha melhorias que vão deixar você praticamente imortal, né? Por 10 minutos. Daí se depois você gasta de novo. Você é tipo um pague pra ganhar, mas pelo jogo já sai lucrando um pouco, né? Só que a diferença desse jogo para outros ali do Facebook, Mark, é que você falou, o jogo é bem capitalista, só que ele não é tanto. Porque a gente estava jogando em co-op desde que nós descobrimos o jogo, bem dizer assim. E como a gente ficou várias partidas, a gente conseguiu uma quantia aceitável de dinheiro em game e não teve essa necessidade, né? Eu vou gerar um boleto, vou comprar os créditos aqui pra gente sentir que tem que avançar. Tem muito jogo no Facebook que ele faz isso, por exemplo, The Sims. Se você não compra os créditos, você fica impossibilitado de jogar X partidas. Acontece, por exemplo, no Dead Trigger, você tem um número X de vidas e se você perder todas, você tem que esperar tantas horas ou você tem que pagar. E o Red Crucible não, né? Ele é um jogo que ele é bem capitalista sim, só que se você não pagar mesmo dessa maneira, você consegue continuar jogando e demora um pouquinho, mas você fica nivelado com os outros jogadores, né? Realmente, você ainda consegue pegar itens que você deveria estar pagando com dinheiro real, você consegue estar comprando eles com dinheiro do jogo, e mesmo não comprando, gastando dinheiro naquele jogo, você ainda por cima consegue ganhar o dinheiro, né, que é um dinheiro que você só conseguiria pagando, que é o coins, né, o gold, vamos dizer assim, para generalizar. E eu achei ele bem bacana, mesmo que ele seja um pouquinho capitalista, ele é bem nivelado mesmo, ele não dá uma diferença tanto entre quem paga e quem não paga. É um sistema de nível, né, então as partidas acabam deixando parecer pessoas de níveis bem próximos. Ele faz esse nivelamento geralmente, e assim, acho que o dinheiro não é um fator determinante ali, porque geralmente, se você é bom, você tem boas skills, você vai conseguir evoluir, independente de quanto você resolveu gastar no jogo. Acho que nesse ponto, o dinheiro tá ali para ser mais um facilitador. Eu não tenho tanta paciência para evoluir, eu não tenho tanto tempo para jogar, mas mesmo assim eu quero ter uma arma boa, eu quero ter alguma coisa. Acho que para isso você pode gastar o dinheiro, porque de uma forma ou de outra você vai ganhar as coins do jogo, é só você ir subindo de nível. Para quem quer se empenhar, é um pouquinho demorado, mas é bem compensador, porque você sobe de nível e tudo mais, e acho que se você gastar uma determinada quantia de dinheiro, perde a graça, porque o jogo começa a ficar facilitado demais. Eu gostei do jogo e eu dou um like pro jogo. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra eu desviciar dele.
Meu Deus! Tem notícia urgente aqui pra você também. Então, Roberto, já que você acabou perguntando, né, o que eu tô jogando agora, vai a pergunta, o que você está jogando nessa semana? Rapaz, tem bastante coisa que eu tenho jogado, hein? O Red Cuspo, né, que a gente tá jogando em co-op. Tem também alguns joguinhos que eu resolvi comprar quando entraram em promoção. Mas o principal deles é o Guacamelee, que eu tô considerando um dos melhores plataformas de todos os tempos. Quando eu postei no blog sobre a skin da Bayonetta, eu já tinha o Guacamelee faz um tempo. Então eu resolvi instalar ele no computador definitivamente, primeiro para testar a skin de Bayonetta. E depois eu tive uma agradável surpresa, porque ele virou o meu platformer preferido e um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Foi um indie muito bem desenvolvido, ele tem uma história cativante, tem os gráficos bem feitos ali, né? Aquele 2D. E o mais interessante de tudo é que ele está disponível ali na Steam e ele tem uma localização muito bem feita para o português do Brasil, né? Exato, né? Ele tá com uma tradução, né? Não uma dublagem, mas tá com uma tradução legendada ali em português BR. Porque o jogo e tá dublado, né? Exato. E ele tem fala, eu acho que nem fala tem, né? Não, diálogo por quadro. Só escrito, né? Exatamente. Ele não tem narração, né? Dublagem, não tem dublador, né? Uhum. Mas então. E nossa, foi uma mão na roda, foi muito mais fácil compreender a história do jogo, sem contar que ele tem uma linguagem que não é uma linguagem tão culta, é bacana, né, o jeito que a legenda foi aplicada, foi bem natural mesmo, não foi algo que a forma que tá escrito os diálogos entre os personagens, e nossa, eu agradeço, é um ótimo jogo, eu também concordo que ele é um dos melhores plataformas, né, que estão sendo lançados, que já foram lançados. Particularmente tive uma experiência muito boa com Deadlight, então eu ainda não consigo Deadlight na minha lista assim imaginária de melhor jogo de plataforma, mas com certeza ele deve ganhar em tipo um segundo lugar, com certeza. Ele é muito bom, é muito divertido, o diálogo é divertido, a trama é bem clichê, mas ela vai tendo um caminho diferente, né, do que você imagina. Não é tipo um Mario que vamos atrás da princesa. Ele é bem diferente, o luteador, né? Ele tem algumas mecânicas que ele sabe trabalhar, por exemplo, a mecânica de transição de dimensões, né? Às vezes você está na dimensão comum, às vezes você pode fazer uma transição para a dimensão paralela e que tudo fica mais lento, até a trilha sonora muda. É um jogo que ele sabe mexer muito bem com essa dualidade, inclusive faz uns puzzles que são de arrancar os cabelos. Eu mesmo estou ficando um pouco careca depois que eu comecei a jogar Guacamelee, mas mesmo assim é um joguinho muito interessante e eu estou gostando pra caramba. Eu não paguei praticamente nada por ele, porque eu peguei em Humble Bundle. Eu peguei, na verdade, de uma cópia remanescente de um Humble Bundle de um amigo. Eu consegui aqui pra Steam. E realmente, hoje em dia, se eu fosse para pagar o preço cheio dele, eu pagaria sem pensar duas vezes. Porque eu já sei do que se trata o jogo, ele não chega a ser muito extenso, e os puzzles dão uma ajudinha ali. Ele não tem muitos chefes, tem umas fases interessantes, e os conceitos, então, Guacamelee, acho que pra mim é o meu jogo do século, porque é muito bom esse jogo. Ele não é muito extenso mesmo não, né? Tem pessoas que chegaram a zerar ele em 47 minutos, mas tá certo que isso foi um recorde mundial, né? Mas ele é realmente muito bacana, acho que eu já tô na terceira hora nele, e é muito bom, tá aprovado. Exatamente. E além do Guacamelee, tem outro joguinho que nós também estamos compartilhando, que é o Don't Starve. Jogo que, por sinal, eu tinha jogado antes, agora peguei ele pela Steam e tem alguns mods, né, que acabam aprofundando a experiência com o jogo, apresentam, né, acabam apresentando uma forma diferente de como o jogo pode ser jogado, que é uma versão meio que Slender, e é muito divertida, de verdade. Ela não chegou a me dar nem um pouco de medo, né, ao contrário do que o Slender acaba fazendo com as pessoas. Mais um pra ele tem, entre esses, vários outros mods que aprofundam muito mais a experiência com o jogo. Eu gostei. Porque o Don't Starve por si só já é um jogo bem redondinho. Agora esses mods eles dão um incremento ali pro jogo que aumenta o teu tempo de gameplay absurdamente, né? Vai deixando muito mais interessante. Também partilha da mesma opinião? Eu partilho também, porque o Don't Starve, na verdade, eu tenho uma relação de amor e ódio com o jogo.
Ele é muito bom, mas eu odeio a forma como ele me mostra que eu sou muito burro em certas partes. e eu consigo sobreviver, por exemplo, por 3, 4 dias geralmente seguidos ali no tempo do jogo. E eu realmente achei que esse workshop da Steam fez aí uma revitalização enorme. E eu tô inclusive para pegar a DLC do Reign of Giants, né, do Don't Starve, para ver qual é dessa DLC, se vai agregar tanto quanto os mods ali do Steam Workshop agregará no jogo também. E para ver se vai aumentar ainda mais absurdamente o tempo de gameplay, que realmente é um jogaço, ainda mais pelo preço que se paga nele hoje em dia, tá ao torno de 15, 20 reais. É um jogo que vale o preço cheio, mas é claro, estamos chegando na época de sales da Steam e vai chegar num preço muito mais compensador, quem sabe até para comprar um 4-pack para distribuir entre os amiguinhos, porque é um belo de um presente. Bom, então vamos chegando ao final de mais esse podcast, né? Essa edição de número 9 do Slayer Paint Beats. Quem diria, né? Contando com o especial que foi do final do ano e até aquele primeiro Slayer Paint Beats, que inclusive eu já tirei do ar, aquele Slayer Paint proibido, nós já temos 11 edições, né, Mark? Quem diria? E se Deus quiser, firme e fortes. Mais essa semana no ar, olha só. E acho que a gente vai ficando por aqui dessa vez. Hoje é um podcast um pouquinho de notícias, polêmicas. Foi até menor que os últimos que a gente vem trazendo, mas creio que na semana que vem a gente volta com um podcast temático também, ou de notícias, depende do que tiver mais relevância. Se surgir alguma bomba no meio da indústria do entretenimento dos joguinhos, a gente vai trazendo as informações aqui também dentro do podcast. E acho que por essa semana é só. Um abraço e até a semana que vem. Calma, rapaz, calma. Eu tenho que editar depois. Marcos falando, Marcos vazando. Seu filho da mãe, você fala isso porque não é você que tem que editar e deixar redondinho, miserável. Tá, vai, deixa só. Vamos finalizar então. Let's go. Vamos finalizar então. Pronto, fechamos. Pronto. Nossa, cara. Parabéns, você sabe fechar muito bem um programa. Melhor do que fazer abertura, cara. Eu tenho essa deficiência. Eu vou entrando. Nossa. É que eu acho que nem você nem o Driz devem ter percebido. Mas se vocês forem ver o podcast do Walking Dead, se o Driz estiver de butuca e ele ainda vai confirmar, eu apresentei vocês, mas não apresentei o meu nome na abertura. Você apresentou, cara. Olá, eu sou o Roberto Dash. Não, do Walking Dead não. Do Walking Dead não. Ah, do Walking Dead eu não percebi não, cara. Do Walking Dead eu não falei o nome. Eu só fiz a abertura, mais uma semana mais Slayer Paint Beats. E nessa semana tem aqui o Mark, tem aqui o Victor. E não tem, eu sou o Roberto Dash. Puxa vida. Não, Roberto. Oi. Roberto.
Eu. Vocês viram que lançou mais um joguinho de RPG Maker na Steam? Qual? Sweet Lily Dreams. Sweet Lily Dreams. Manda link. Lançou. Que dia lançou? Anteontem. Sexta. Ah, sim. Ah, peraí. A DLC, Tem que é cara? bem bonito o jogo, cara. Você mandou o link Future DLC aqui. Deixa eu ver. Sweet Lily Dreams. Não, entra. Tá. Pô, cara. A R$18 no jogo de RPG Maker? Ah, cara, não. É meio caro, né? Não, ainda mais que ele usou RPG Maker XP. Ah, não. Não. Vale. Vale sim. Quer dizer, eu acho. O Mark, tá vendo aí, Mark? Oi? Ele morreu. Você tá vendo o jogo também, não? Ou morreu do outro lado da linha? Eu tô vendo o jogo sim. Red Crucible 2. Tô vendo sim, cara. O cara vai ficar jogando até altas horas. Maldito jogo.